Olá, crianças! Que tal embarcar conosco em uma grande aventura? Vamos lá! Vamos falar o nosso versículo, um versículo pequeno que a gente pode guardar no coração. Vamos falar juntos? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, 10, a parte A. Mais uma vez. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, 10, parte A. Para o nosso momento de louvor, vamos cantar a música da Alessandra Carvalho que fala sobre obediência. Muitas letras há para eu aprender, todas elas servem para juntas escrever. Quando embaralhadas fazem muita confusão, mas quando organizadas trazem muita informação. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Este é o alfabeto que eu devo aprender. Este é o alfabeto que eu devo aprender. Xalala, xalalalala. Xalalalala. Outras letras há para eu aprender. É o alfabeto que um cristão deve saber. Não é ABCD, e sim obedecer a Deus e sua palavra, sua vontade vou fazer. Obedecer, 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 obedecer. Este é o alfabeto que um cristão deve saber. Este é o alfabeto que um cristão deve saber. A nossa história de hoje se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta menor Jonas. E eu desafio você a ler esse livro que tem apenas 4 capítulos e com certeza você vai tirar lindas lições para a sua vida. Vamos lá! Nosso personagem de hoje é o profeta Jonas. Vocês se lembram o que é um profeta segundo as escrituras? Ah, teve gente que acertou, tenho certeza. Profeta era aquele que transmitia a mensagem do Senhor para o povo, para os governantes. E Jonas era um profeta do Senhor. A Bíblia diz que ele era filho de um homem que se chamava Amitai. E Jonas, ele recebeu a palavra do Senhor, que era para ele ir até a cidade de Nínive, falar para o povo de Nínive que o Senhor destruiria aquela cidade. Sabem por que Deus estava tão irado? Porque aquela cidade estava fazendo o que era mal perante o Senhor, estava em pecado, estava longe da vontade de Deus. E essa era a tarefa de Jonas. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs. Vocês pensam que ele se dispôs para cumprir a ordem do Senhor? Não, a Bíblia diz que ele se dispôs, ele teve disposição, mas foi para fugir da ordem do Senhor. Ele foi até a cidade de Jope e lá ele embarcou em um navio para a cidade de Tarsis. Olha a ideia de Jonas. Vocês acham que há algum lugar que a gente pode se esconder da presença do Senhor? O Salmo 139 diz, não é? Que se a gente sobe aos céus, o Senhor está. Se a gente vai no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. E Jonas parece ter esquecido de tudo isso. Ele que era profeta do Senhor foi se esconder, fugir da presença do Senhor. E isso não é possível. Jonas estava lá dormindo, mas Deus mandou uma grande tempestade sobre aquele barco. Os marinheiros ficaram apavorados, começaram a gritar ao seu Deus, socorro, socorro, deuses que nada podiam fazer. Então eles tiveram uma ideia, vamos jogar as cargas ao mar para ver se fica mais leve e a gente não morre afogado. E eles jogaram a carga do navio tudo fora. Mesmo assim, não resolveu. Então, eles resolveram lançar a sorte para descobrir de quem era a culpa. E Deus permitiu que eles descobrissem que a culpa era de Jonas. Jonas, então, disse, sim, eu sirvo ao Deus verdadeiro e eu estou fugindo dele. Vocês precisam me lançar ao mar para que essa tempestade possa acalmar. Puxa, aqueles homens ficaram com seu coração apertado.
mas precisaram fazer isso para poder salvar suas vidas. Então eles jogaram Jonas ao mar e pediram ao Senhor que não lhes imputasse esse mal, né? Porque eles sabiam que não tinha o que ser feito, porque o Jonas tinha feito uma coisa errada contra Deus. Era Deus que tinha trazido aquele mal sobre aquele barco. Então, Jonas, lá no meio do mar, já estava, imaginem o medo que Jonas estava, né? Pensa bem, mas para completar, veio um grande peixe. A Bíblia não diz que peixe era, né? A gente imagina que é uma baleia, talvez, porque era um peixe gigante, mas a Bíblia diz que era apenas um grande peixe. E aquele peixe veio e engoliu a Jonas. Já imaginaram que loucura? Um milagre do Senhor. Jonas, lá dentro do peixe, ele não ficou algumas horas, não. Jonas passou 3 dias e 3 noites, tempo suficiente para o Jonas pensar no mal que ele tinha feito, de achar que podia se esconder da presença do Senhor. Jonas, então, se arrepende, conversa com Deus, faz uma oração ao Senhor. Ele diz que não era só o seu corpo que estava sendo envolto nas águas, mas a alma dele também estava, que ele estava vendo, né, a proximidade da sepultura e que Deus tinha livrado ele da sepultura e que ele cumpriria, né, a ordem do Senhor. Então, Deus deu uma ordem, né? Deus que governa as nossas vidas, que governa todos os animais, deu uma ordem ao grande peixe para que vomitasse o Jonas. E o Jonas foi vomitado. Só que agora Jonas, ele tinha um pensamento diferente. Ele sabia que tinha que cumprir a ordem do Senhor e tinha que ser boca do Senhor na cidade de Nínive. Ele então foi para Nínive. Chegando lá, ele falou: olha, Deus vai destruir a cidade de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão longe de Deus, estão fazendo coisas erradas, estão adorando deuses que não é o Deus verdadeiro. Vocês estão se prostituindo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Puxa, sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo daquela cidade se arrependeu. E não foi só as pessoas simples que se arrependeram, não, depois que o Jonas falou. A Bíblia diz que até o rei, ele viu que estava errado, ele mandou todas, ele foi o primeiro, né, que ele tirou as vestes reais. A Bíblia diz que ele tirou as vestes reais e vestiu pano de saco. Quando as pessoas naquela época queriam mostrar arrependimento, elas vestiam pano de saco, se ajoelhavam na cinza. O rei falou: é para todo mundo nessa cidade fazer jejum, buscar o Deus verdadeiro, se arrepender dos seus pecados. Olha só que coisa bonita, a cidade inteira se arrependeu. Bem, agora você deve estar pensando, o Jonas ficou muito feliz, todo mundo se arrependeu, né? Deus não iria destruir mais aquela cidade porque as pessoas tinham se arrependido. Não, pelo contrário, o Jonas, a Bíblia diz que ele foi irado, falou: tá vendo por que eu não queria vir aqui? Porque o Senhor é um Deus misericordioso aí, ó, já vai perdoar todo mundo, o Senhor é um Deus de amor, perdoa todo mundo, o que eu vim fazer aqui? Perdi meu tempo. E ele ficou muito irado, e ele se afastou da cidade e ficou lá para olhar o que ia acontecer, se Deus realmente não ia fazer nada, se ele tinha perdido a viagem dele. Então, Deus fez com que nascesse uma planta que desse sombra a Jonas. Ai, Jonas achou bom aquilo, descansando sobre a sombra. Mas Deus providenciou que um verme viesse e acabasse, matasse aquela planta. Quando Jonas acordou, que o sol bateu na cabeça dele, que ele viu que tinha matado a planta, ele ficou muito bravo. Como que mata a planta? Que coisa é essa? Então Deus diz: puxa, Jonas, você ficou triste por causa de uma plantinha que fazia sombra na sua cabeça, mas você não teve amor por aquele monte de pessoas que estão em Nínive, pelos animais, pelas pessoas, pelo rei, por todas aquelas pessoas. Que coisa feia! E sabem, crianças, muitas vezes nós somos como Jonas, porque a gente não se preocupa, a gente fala: se o meu cachorro estiver bem, se a minha família estiver bem, e a gente não se preocupa com o nosso próximo. Hoje nós temos vivido dias em que a ira do Senhor, como nos dias de Nínive, Deus está irado, Deus está descontente, nós temos vivido tempos difíceis, mas nós muitas vezes não queremos falar que Deus é amor, mas que Deus não aceita o pecado. Nós estamos nem aí, ó, tá bom, não é perto de mim, não é da minha família. A gente tem que amar as pessoas, fazer diferente do que fez o profeta Jonas. E temos que pensar também, Jonas sofreu
por causa da desobediência dele. Ele quis fazer a sua vontade. Não, por que eu vou fazer em Nínive? Eu vou para Tarsis, eu vou fazer do meu jeito, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer desse jeito. E não, desse jeito de Deus está muito complicado. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que vem na cabeça da gente. E tá errado. Como nós aprendemos no cântico, o alfabeto do cristão não é ABCD, é o obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor, à vontade do Senhor, como nós aprendemos também no nosso versículo de hoje. Vamos então para o nosso momento de oração. E hoje quem vai participar está bem longe. Se apresente, por favor. Oi, galera. Meu nome é Samara. Eu sou filha do pastor Bruno, da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Eu sou presidente da UCP da minha igreja e hoje eu queria mandar um beijão para todos vocês. Seja bem-vinda, Samara. Então vamos todos orar. Oi, gente. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe todas as crianças do Brasil. Abençoe a gente do corona, para que ninguém pegue, ninguém fique doente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Samara, por sua participação. Um beijo. Nossa história de hoje falou sobre peixe, sobre mar, e daí me bateu um monte de dúvida. Aqui no Mato Grosso, todas as crianças, independente da geração que viveu, na minha, antes da minha e as crianças de hoje, a gente vai pra beira do rio, alguém logo diz, menino, come uma piaba viva que você aprende a nadar. Eu nunca comi, será que isso é verdade ou é mito? Tchau, Eli, tudo bem? Pois então, qual que é a resposta, Isabela? Mentira! Mentira! Pois então, desde a minha infância eu escuto esse mito, né? Mas na minha infância eu ouvia muito falar que se você engolisse piaba, você aprendia a nadar. E na verdade engoli muitas piabas, muitas mesmo. Me pergunta se eu aprendi a nadar. Não. Até hoje, né, Isabela? A mamãe não sabe 3, nadar. 4, 5, 6, Até 7, hoje. 8, 9. Até hoje a mamãe não sabe. Então, na verdade aí é mentira, né? Por aí você já tira, tá? Foi um prazer aí participar com vocês aí do seu canal, Tchau Oli. Deus abençoe você, seu ministério, tá? E abençoe toda a Irmandade aí de Guiratinga, né? Do pessoal da Igreja Presbiteriana. Saudade de todos aí, tá? Um beijo aí pra você e pra todos. Tchau, tchau. Dá tchau, Isabela. Tchau, tchau, Orly. Vocês já repararam que muitos carros das pessoas que vêm à igreja têm esse símbolo como emblema nos seus carros? Será por quê? Será que eles gostam muito de pescar? Vou ter que perguntar para o pastor. Será que ele sabe responder? Não é porque eles gostavam de pescar, tia Orly. Na verdade, o peixe é um símbolo usado como código secreto pelos cristãos dos primeiros séculos, por conta da perseguição que eles sofriam em razão da fé em Cristo Jesus. Então, para eles saberem se havia ali um cristão e puderem manifestar sua fé e compartilhar daquela situação de perseguição, quando eles chegavam no lugar, eles faziam um arco no chão. E outro, que era cristão, se identificava completando esse arco. E ao completá-lo, formava um peixe. E ali eles compartilhavam da mesma fé e sabiam que estavam convivendo com outro cristão que também estava sofrendo a perseguição. O nome peixe no grego, ele funcionou como um acróstico da seguinte expressão: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Onde a palavra peixe no grego antigo trazia as iniciais desta afirmação sobre Jesus. Temos aqui a palavra peixe no grego antigo, com letras maiúsculas, e cada uma delas representando, no caso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Valeu, espero que tenham aprendido mais esta curiosidade. Vira e
mexe a gente tá numa conversa e alguém diz assim, ah, isso aí é história de pescador. O que será que quer dizer isso? Fala galera da UCP, tudo bem? Me pediram para contar para vocês o que é uma história de pescador. Então, acontece que alguns pescadores, bem poucos, sabe? Eles costumam inventar umas historinhas assim, ou aumentar ou contar pequenas mentirinhas assim das histórias. Mas isso são bem poucos, tá? A maioria de nós pescadores, nós sempre contamos a verdade e contamos sempre as histórias como elas são. A maioria de nós não inventamos nada. Por exemplo, eu esses dias estava pescando no rio, não estava pegando nada, estava na pescaria à noite. E aí eu senti puxando a linha. Eu puxei de volta, mas me puxou com muita força e eu acabei caindo dentro do rio. E eu tive que nadar, nadei bastante, nadei uns 5 km para poder sair na margem do rio, mas eu continuei com a varinha na mão. Eu puxei para ver o que tinha pegado e aí eu consegui tirar. Quando eu vi, sabe o que eu tinha pegado? Um lampião aceso. Puxa, Léo, até você contando história de pescador? Onde que já se viu lampião aceso dentro do rio? Ah, não! Gente, vocês já pensaram? Será que peixe dorme? Pior ainda, será que peixe morre afogado? Preciso descobrir alguém que vai desvendar esse mistério para nós, hein? Estamos aqui para responder algumas questões a respeito dos peixes. A primeira pergunta é se os peixes dormem. O que vocês acham? Os peixes dormem? Não, os peixes não dormem. Na verdade, pelo menos como nós humanos, eles não dormem. Na verdade, o que os peixes fazem? Eles fazem várias pausas, vários descansos, né? De alguns segundos, várias vezes ao dia. Esse descanso do sono, esse descanso prolongado está mais ligado a nós humanos, porque a gente tem um metabolismo muito maior, então a gente precisa de um descanso maior, porque o nosso desgaste também é maior. E os peixes, como eles não têm isso, então eles não dormem, eles fazem essas pausas. Outra coisa, para os peixes também ia ser um tanto arriscado, né? Se eles dormissem, porque eles vivem rodeados de predadores, então eles não têm como ficar lá dormindo, descansando, certo? Então, a outra questão é, os peixes morrem afogados? Parece até engraçado, né? Mas alguns peixes podem sim, por quê? Na verdade, o termo mais correto para a gente usar seria um sufocamento, porque os peixes morrem por faltar oxigênio. Se a água que ele estiver vivendo ali tiver muita sujeira ou for um ambiente pequeno, com pouco oxigênio, esse peixe pode sufocar sim. Se você pegar um peixinho dourado, por exemplo, na sua casa e estiver num aquário pequeno e não tiver um filtro para estar aumentando essa oxigenação da água, ele vai sim sofrer um sufocamento e aí a gente pode dizer que o peixe morreu afogado. Sim. Depois de tantas dúvidas tiradas, só nos resta agradecer aos nossos convidados especiais. Então, um grande beijo, Naura e Isabela, que estão lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para o Léo, nosso pescador, e chega de contar essas histórias que de verdade não tem nada, hein, Léo? Um abraço para o pastor, que tirou um pouco do seu tempo para tirar as nossas dúvidas. E um abraço para a Josi, a bióloga da tarde. Muito obrigada. Tchau, até a próxima.